Graça e paz, Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Se inscreva no canal, deixa seu like em nome de Jesus e vamos para mais uma palavra que vai abençoar a sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, o título é Aceitos por Deus, estou lendo na nova tradução linguagem de hoje. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Amém? Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé, ou seja, agora que fomos aceitos por Deus. Então, se nós fomos aceitos por Deus, então houve uma época em que nós não estávamos amigos de Deus. Você me entende? Então nós fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele. Temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por meio da nossa fé em Deus, nós somos aceitos por Ele. E por meio de Cristo, nós temos paz para com Deus. Amém? Então, por meio de Cristo, pelos méritos de Cristo, nós temos paz para com Deus. Amém? Então, por que nós temos paz? É exatamente porque houve uma época em que nós não estávamos em paz para com Deus. Por que nós somos agora amigos de Deus? É porque houve uma época em que nós não éramos amigos de Deus. Houve uma época em que nós não éramos. Amém? Então nós somos aceitos por meio da fé, não nos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Amém? Pelos méritos do Senhor Jesus. É interessante que a Bíblia Sagrada diz que toda pessoa que transgredir, que pecar, que ir contra, que não cumprir apenas um mandamento, ele é culpado, ele recebe a culpa de quebrar todos os mandamentos, Não roubarás, não deis falso testemunho, não adora imagem, honra o pai, honra a mãe, e os 10 mandamentos. A pessoa que ela errar ali, a pessoa que desobedecer apenas um mandamento, ela é culpada de desobedecer todos os mandamentos. Todos. E quem é culpado? Quem é culpado disso? Ele não tem o direito da salvação. Ele não pode ir para o céu. Não pode ir para o céu. Entende? Então, olha o que acontece. Então, tem ali todas as leis. Se a pessoa seguir e obedecer todas as leis, ela vai para o céu. Ela pode ir para o céu. Ela pode ir tranquilamente para o céu, porque ela obedeceu às leis. Ela obedeceu aquilo que é colocado para que obedecesse e fosse para o céu. Todavia, nós pecamos. A Bíblia Sagrada diz em Romanos, capítulo 8, versículo 23, se eu não me engano, 3, 28, é alguma coisa disso. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afastados estão da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, porque todos pecaram. Porque pecaram, estão longe, destituídos da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos pecaram. Então, se nós pecamos, então nós somos ali nós não somos merecedores do céu. Nós não podemos ir para o céu, porque nós pecamos em pensamento, mentimos, roubamos, fazemos isso, fazemos aquilo. Então, nós não somos merecedores do céu. Nós não podemos ir para o céu. Não podemos. Ah, mas e as pessoas que falam que elas são boas? Elas
A questão não é ser bom no sentido daquilo que nós, seres humanos, achamos que é bom. É segundo os padrões divinos. É segundo os padrões de Deus. Não segundo os padrões do mundo, nosso. Entende? Então, nós, com aquilo que nós achamos que é bom, olhamos e falamos, não, eu vou para o céu porque eu faço isso, faço aquilo, porque eu sou bom, sou uma pessoa boa. Não, mas tem que ser segundo as leis do Senhor. Tinha que cumprir toda a lei. Tem que cumprir tudo. Todavia, ninguém faz isso. Ninguém, absolutamente ninguém. A pessoa, porque o ser humano, ele não consegue. Ele não consegue. Então, quem peca está destinado ao inferno. Por quê? Porque Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se o salário do pecado é a morte e quem pecou, cara, ele vai morrer. Ele não está apto, ele não pode ir para o céu. Então a nossa situação está meio complicada. Porque nós pecamos, nós transgredimos, nós fomos contra a santidade de Deus. Nós pecamos contra um Deus santo, contra um Deus santo e glorioso, contra Deus. Nós pecamos contra Deus. Então, o que nos resta é o castigo eterno. Porque quem peca contra a santidade de Deus merece o castigo. Então, esse castigo que nós merecemos, porque naquela época, todo pecado que era cometido era perdoado através de um derramamento de sangue. Quando o sangue era derramado, o pecado era perdoado. Quando o sangue inocente era derramado, o pecado ele era perdoado. Ou seja, aquela pessoa que fez o mal, aquela pessoa que merece o castigo, aquela pessoa que merece para o inferno, porque ela pecou, ela não pode ir para o céu, só vai para o céu quem cumprir toda a lei, e ela pecou contra as leis, ela não pode ir para o céu, ela tem que ir para o inferno. A ira de Deus tem que ser despejada sobre a vida dela, porque só assim vai cumprir ali o desejo de Deus, porque pecou contra a santidade de Deus, pecou contra um Deus santo. Então, tem que receber o castigo. Todavia, veio o segundo Adão veio e trocou de lugar conosco. Meu irmão, eu e você estávamos destinados, estávamos ao inferno. Entende? Você entende isso? Porque nós pecamos contra Deus. Então nós estávamos separados de Deus, não éramos amigos dele, nós éramos inimigos de Deus, porque pecamos contra ele, nós éramos inimigos, nós iríamos ser jogados, uma bomba chamada ira de Deus iria cair sobre as nossas costas. Só que ela não caiu. Por que não caiu? Porque Cristo veio. Nós pecamos contra a santidade de Deus e nós merecemos o castigo. Todavia, Cristo veio e falou assim, não, eu sei que eles pecaram e tudo mais, só que eu vou fazer pecador para eles. Eles vão viver a minha vida e eu vou viver a morte deles. Eu vou morrer a morte deles. O castigo que era para cair sobre eles, pode deixar que vai cair sobre mim. Então, essa bomba cai sobre as costas de Jesus. Jesus segura essa bomba lá na cruz e toda a ira de Deus é despejada sobre Cristo por causa do meu e do seu pecado. Você sabia disso? Que Jesus ele sofreu naquela cruz foi por causa dos nossos pecados? Foi porque eu e você pecamos. Aquela cruz nunca era para Jesus, não era para ele aquilo ali, porque ele é santo, ele não merece nada disso. Só que para nos salvar da ira
porque nós pecamos e merecemos a ira, para nos salvar dessa ira, Jesus desceu do céu e essa bomba, essa ira foi derramada sobre as costas deles e ele foi pregado ali naquela cruz. Ele recebeu toda a ira. A ira de Deus foi descarregada sobre Cristo. É como se fosse um choque de 1000 volts sobre as costas. E bem mais do que isso. Bem mais do que isso. Então essa ira foi despejada sobre ele, porque precisava, porque a ira de Deus ela tinha que ser despejada de qualquer jeito, porque não pode pecar contra um Deus santo e ficar por isso mesmo, não, a ira de Deus tinha que ser satisfeita, eu tenho que descarregar, e descarregou sobre Jesus. E agora, como que fica a nossa situação? Foi descarregado sobre Jesus, e quando foi descarregado sobre Jesus, Jesus ele se tornou, mesmo não sendo, ele se tornou pecador por nós, culpado. A culpa caiu sobre ele. Então nós somos salvos da culpa. Nós não temos mais culpa daquele pecado que nós que nós cometemos. Ou seja, você quebrou o copo e o seu irmão foi lá e disse assim, tá bom, ele quebrou o copo, todavia que o castigo cai sobre mim, não é eu que vou levar chinelada, não é ele que vai levar chinelada, eu que vou levar chinelada. E também, além disso, a culpa pelo copo ter sido quebrado não foi do irmão que quebrou, e sim daquele que apanhou por causa do que errou. Ou seja, o pecado que nós cometemos, a culpa do pecado, a culpa não caiu sobre nós, caiu sobre Jesus. A culpa do pecado caiu sobre ele. Mas ainda nós não podemos entrar no céu, porque só entra no céu quem é bom, quem cumpre toda a lei. E naquela cruz também Jesus, ele inverteu as coisas. A bondade de Jesus caiu sobre nós. E a nossa maldade caiu sobre ele. Ele se fez de maldito para nos dar vida eterna. E foi pregado no madeiro, naquela cruz. Ou seja, os méritos que nós temos para ir para o céu não são nossos, são de Cristo. São de Cristo. Ou seja, por meio dele, nós podemos ir para o céu. Pelos méritos dele. Ou seja, é como se ele falasse, olha, eu tenho todo o mérito de ir para o céu, eu sou Deus, eu tenho os méritos. Eu pego esses méritos e falo assim, pode vir com os meus méritos. Olha o que ele fez. Agora me diz uma coisa, ele era obrigado a fazer isso? Ele era obrigado a passar por isso? Alguma vez, o pai obrigou ele? Não. Ele quis fazer isso, porque ele nos ama. Ele quis fazer isso para salvar. Para salvar. Entende? Entende a situação em que eu e você estava? Entende qual era o nosso cenário? Qual era o nosso destino? É por isso que nós temos que louvar e engrandecer a Jesus, porque se não fosse ele, meu querido, nós nem aqui estaríamos. E você vira para mim e fala que você quer carro, quer moto. Você só pode estar de brincadeira comigo. Sabendo disso, você ainda vai priorizar outras coisas. Você vai dar prioridade para outras coisas. Sabendo que você ia para o inferno se não fosse Jesus. Sabendo que a ira de Deus tinha que cair sobre você, tinha que cair sobre mim. E não caiu sobre nós. Nós estamos aqui limpinhos. E o sangue foi derramado, foi sobre Jesus lá. Foi ele que sofreu. Aquele sofrimento era para ser nosso. Era para nós estar lá, era o nosso lugar. Só que Jesus ele falou assim, não, precisa não.
Eu vou no lugar deles. Eu vou no lugar deles. E ainda você vira para mim e fala que está com preguiça, que não tem tempo para abrir uma célula. Para com isso. É claro que todas as nossas obras são como farrapos, não vale nada. Não vale nada em relação a algum mérito para ir para o céu, porque a salvação não é por obra. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho. O relato de que um Deus santo, pecadores pecaram contra esse Deus santo e uma ira tinha que ser derramada sobre esses pecadores. Todavia, Jesus veio e se colocou debaixo dessa ira e essa ira foi derramada sobre Jesus. E por meio disso, os pecadores que pecaram contra Deus são salvos pelos méritos de Cristo através da fé. Esse é o Evangelho. E não essas coisas ruins que você escuta pessoas falando. Vem para a igreja que vai receber carro, vem para a igreja que vai receber moto, tá solteiro, vem para a igreja que você vai receber mulher, você vai receber esposa, você vai receber esposo. Isso não é evangelho, não. Isso é a maldita teologia da prosperidade. Isso é um demônio, essa coisa ruim dessa teologia da prosperidade que invade a maioria das igrejas, principalmente brasileiras. Mas esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Você tem que olhar no espelho e falar assim, ó, gente, era para eu estar no inferno, mas eu estou aqui porque Jesus morreu por causa de mim. Você tem que olhar e falar isso. Tem que... Gente, até se nós formos para o inferno, é claro que nós já somos salvos, é óbvio, mas se nós fôssemos para o inferno, nós teríamos que ir aplaudindo, falando, Deus, Tu és santo, o Senhor me criou. Meu Deus, e isso não é profundo para você não, gente? Eu fico... Amém? Então essa é a mensagem. Pregue essa mensagem, compartilha com sua família. Porque a mensagem da cruz, a mensagem de que um Deus morreu por nós, se fez humano, não pode ser calada. Essa mensagem não pode ser calada. Amém? Essa é a mensagem das mensagens. O fato de você estar aí comendo uma macarronada, tomando esse café com leite gostoso, tomando esse café, é porque Cristo morreu por você. Não era para você estar aí, não era para mim estar aqui, era para a gente estar no inferno. Por causa de Jesus nós estamos aqui. Então agradeça a Ele, viva para Ele, engrandeça a Ele, glorifique a Ele, canta glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Porque um dia Ele vai voltar e nós iremos morar com Ele para toda a eternidade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.